Meu convidado hoje no programa de Medicina Estética é o Dr. Rafael Coelho, nutrólogo e naturopata. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, doutor Leão. É um prazer estar aqui conversando sobre saúde. O nosso tema hoje é conversa sobre a medicina ortomolecular. Isso mesmo. O que é que engloba a medicina ortomolecular, Rafael? Bom, doutor Leão, a medicina ortomolecular é uma medicina que surgiu mais ou menos na década de 50, juntamente com a teoria dos radicais livres. Os radicais livres são elementos químicos que estão bem estáveis no nosso corpo, que precisam se equilibrar. Tá? Para isso, é necessário que exista antioxidante para fazer esse equilíbrio. Quando não tem um antioxidante para fazer esse equilíbrio, esses radicais livres reagem com qualquer célula do nosso corpo, danificando-as. Tá? A medicina ortomolecular trabalha nisso. Ela vai na célula, nas suas organelas, que são os pequenos órgãos das células, e vai atuar preventivamente a partir de cada célula, a defeito de cada célula. Quer dizer que ela funciona ocupando essas células que estão livres e que poderiam causar um malefício ao organismo. As células se acoplam a ela. E como é que é excreta essa célula? É o seguinte, essa célula produz alguns radicais livres devido a reações químicas naturais, inclusive, né? A respiração celular, que é o processo de você viver, sobreviver, gerar energia. Eles geram radicais livres. Defesa do nosso organismo contra agentes invasores geram radicais livres. Então, inúmeras reações químicas corporais geram radicais livres. Esses radicais livres precisam ser combatidos, sempre, em equilíbrio. Porque, como eu disse, o problema desses radicais livres é a reação com outra célula, outro local de outro órgão, danificando essa célula, desse órgão. Então, preventivamente, a gente, da medicina ortomolecular, vai estudar um pouco de cada célula, as organelas, a função de cada uma, o que é que está se danificando e corrigindo aquele problema na base. Diferentemente da medicina alopática, que é aquela medicina que você já tem o doente e você quer tratar aquele sintoma, aquela doença. Qual seria, então, o benefício dela em relação à medicina tradicional? A medicina alopática tradicional, e ela devem caminhar juntas, né? A medicina ortomolecular diferencia-se por ser mais preventiva, porque você, como vai atuar desde o início, na base do problema, isso você vai fazer, vai ter que adicionar a atividade física à vida do indivíduo, você vai ter que adicionar uma dieta mais saudável, né? Então, como ela atua mais preventivamente, ela tem que ser bem associada também à medicina alopática, claro. Nunca uma sobressai a outra. Qual seria assim, a importância na suplementação alimentar dentro da medicina ortomolecular? Bom, o ideal mesmo, doutor Leão, é a gente se alimentar, né? Nossos alimentos, eles têm todas as substâncias essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio corporal. Suplementação só em casos específicos, casos especiais, como deficiência de alguma enzima que vai digerir aquele alimento. Então você não vai adquirir o nutriente daquele alimento porque você tem essa deficiência. Então você é indicado um tipo de suplementação específica. Cada doença tem uma suplementação específica. E a gente estuda realmente assim, a melhor maneira de suplementar esse indivíduo que não possa, digamos, se alimentar, porque ele tem essa deficiência. Além da alimentação, como é que se pode conseguir um corpo mais saudável e equilibrado? Olha, saúde é igual a alimentação saudável, como você perguntou, mas tem que ser associada à atividade física e sono. Na verdade, existem quatro pilares para nós sermos saudáveis. A atividade física, a outra seria o intestino, a terceira seria o sono e a outra a alimentação saudável. Então, sem esses quadros, você não consegue ser uma pessoa saudável. Você tem que ter tudo funcionando regularmente desses quadros na sua vida para ser uma pessoa saudável. Então, o sono aí dentro desses pilares é uma coisa importantíssima. Muito importante, né? Inúmeros estudos científicos já provam, já mostram, já sugerem também, que até estão em andamento, mas já existem estudos firmados, mostrando como o sono é importante para prevenir diabetes mellitus, síndrome metabólica em geral, todas as doenças de obesidade. Pessoas que têm deficiência de sono são pessoas que vão ser mais facilmente obesas, mais facilmente diabéticas, mais facilmente hipertensas. Então você, por exemplo, tem uma doença dentro do sono, que é a apneia obstrutiva do sono, que é quando o indivíduo não consegue ter um sono completo porque acorda com falta de ar várias vezes, devido ao peso, por exemplo.
essa pessoa tem um risco enorme de ter hipertensão secundária, né? Que é a pressão alta. Quando você não descobre as outras causas, você vê lá, tem a apneia do sono. O cara tem... A pessoa quando tem uma necessidade, assim, tô querendo comer uma coisa doce, uma coisa salgada, é porque o organismo está pedindo aquilo? Interessante. O que é isso? É uma pergunta boa. Muitas vezes, doutor Leão, essa vontade exagerada de quero comer um doce, quero comer um salgado, tem a ver com neurotransmissores, né? Conhecidamente, a serotonina, que é um neurotransmissor relacionado a isso, a vontade de comer doce. Lembrar, uma dica prática para as pessoas, quem tem vontade exagerada de comer doce tem deficiência desse neurotransmissor. Mas assim, como a medicina ortomolecular, ela trabalha exatamente na base do problema, o que é que forma a serotonina? Então a gente vai trabalhar ali, é um aminoácido específico que vai formar a serotonina. Então as pessoas devem ter, por exemplo, que tem vontade de comer doce, deficiência desse aminoácido na dieta, que é o triptofano, por exemplo. Então esse aminoácido específico leva à diminuição da serotonina, que leva à vontade exagerada de comer doce. As pessoas têm que saber disso. É importante para o cara que é diabético não vai fazer bem, não vai fazer bem, claro. Eu perguntei isso exatamente para poder... O açúcar, na verdade, o doce em si que a gente fala, é o açúcar, ele não faz bem para ninguém, né? O açúcar, comprovadamente na ciência, ele alimenta o câncer. É a principal fonte de energia do câncer. De qualquer câncer. Então, realmente essas pessoas têm algumas deficiências de neurotransmissor. Já as pessoas que querem comer muito sal, às vezes têm uma baixa de dopamina. Dopamina muito baixa. Que é um neurotransmissor também, tá? Ligado inclusive à depressão também, assim como a serotonina. Então, os alimentos têm essa capacidade de relação com nosso bem-estar, com nosso humor, inclusive. Sempre tem que estar preocupado com isso, na alimentação. Além da alimentação, como é que a gente pode conseguir um corpo mais saudável e equilibrado? Pronto. Tem que ser inserido na vida do indivíduo aqueles 4 pilares que eu falei, né? Então, eu falei um pouco de alimentação. Posso falar agora um pouco de atividade física. A atividade física mais ideal é uma combinação entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos. O que é que significa isso? Exercícios mais explosivos, que você requer mais força, e exercícios mais de resistência de oxigênio, que você requer mais pulmão, digamos assim. Você vai correr, você vai fazer também musculação, né? Não esquecer que você tem que fazer os dois, sempre. Em idosos, por exemplo, a musculação é uma prevenção de sarcopenia, que é a diminuição de massa magra. Então, como você vai prevenir essa diminuição de massa magra nessas pessoas idosas, esses idosos serão mais fortes, terão menos riscos, por exemplo, de fratura. Menos riscos de, se tiver fratura, ficarem acamados, dependentes de pessoas mais jovens para cuidar deles. Então, é indicada a musculação no idoso por isso. Essa dieta você generaliza para todo mundo? Ou se assim, o cara é um cientista, o cara tem que pensar muito, ele não é muito de fazer atividade física, já o outro é um atleta, ou para cada pessoa você teria uma direção Exato. Em termos da ortomolecular? Para cada pessoa temos que fazer uma dieta específica, né? Na verdade, a dieta, ela tem que ser mais atrelada ao nutricionista, né? Então, é sempre um acompanhamento multidisciplinar. Não um médico que vai cuidar de tudo isso. O médico está ali para fazer a sua parte, né? Como médico, mas existe um nutricionista para fazer dieta, existe o educador físico para prescrever exercícios físicos, tá bom? Porque cada paciente tem uma particularidade. Não é todo mundo que pode fazer qualquer tipo de exercício, não é todo mundo que pode comer qualquer tipo de alimento. Então vai ter que ser realmente uma consulta, um acompanhamento multidisciplinar. Para quem estiver em casa, passa aí seu contato. Alguém pode querer marcar uma consulta ou até mesmo ter uma informação mais concreta a respeito da sua atividade. Ok. O contato é Rafael Coelho pelo Facebook, Instagram @RafaelCvilla e o número é 819-9511-4892. Rafael, obrigado pela sua entrevista. E você em casa não sai daí. Daqui a pouco estaremos de volta com outro bloco do programa Medicina Estética para você. A abdominoplastia é a retirada do excesso de pele e de gordura do abdômen, entendeu? O termo genérico seria esse, essa retirada. E essa retirada, logicamente, quando começou, era uma coisa muito rudimentar.
apenas no sentido de aliviar aquele peso que faria assaduras, e geralmente acontece depois da gestação. A mulher, para manter, vamos dizer assim, a espécie, ela se sacrifica muito, porque é através dela onde se faz a gestação, onde faz toda a evolução da criança, e isso faz com que o abdômen dela aumente, distenda a musculatura, a pele às vezes se enche de estria, e depois de ter o menino isso não volta mais ao lugar como era. E é necessário que se faça um ajuste. Quando não é de ordem funcional, quando tem que aproximar essas musculaturas que ficaram afastadas, também a gente hoje vê muito o lado estético. Certo? Além do conforto que dá da retirada dessa pele, também se faz a parte estética, melhorando a cintura, fazendo com que fique muito mais gracioso esse abdômen, dando um bom acabamento no umbigo, coisa que nos primórdios não acontecia. Era uma cirurgia mais só para retirar o excesso de pele e de gordura, aliviando a mulher daquilo. Mas hoje não, hoje se prima com resultados, às vezes, de ficar a barriga até melhor do que era antes, através da abdominoplastia. A abdominoplastia é uma cirurgia que deve ser realizada sempre com o fim da atividade gestacional da mulher, ou seja, depois que tiver toda a carreira familiar encerrada, é onde se deve fazer a cirurgia, porque senão vai voltar a fazer de novo o afastamento da musculatura, a sobra de pele, e vai o ciclo todo recomeçar. Então o ideal é se fazer depois que tiver todo o planejamento familiar. As estrias é um calo dentro da cirurgia plástica, dentro da dermatologia, porque o que é a estria? A estria é uma cicatriz que se faz por baixo do derma, onde você corta, mas quando chega na pelezinha lá em cima mesmo, ela não rompe, então fica aquela coisa alargada. Se por acaso a área de estria for compreendida dentro da área que a gente vai retirar do abdômen, que geralmente é da parte umbilical para baixo, essas estrias elas vão sair. Mas se essas estrias elas forem na área lateral superior, ou então no abdômen acima do umbigo, elas não saem. Às vezes você consegue estirar ela mais e com um bronzeamento até que melhora a aparência. Mas só vão sair realmente as que estão dentro da área de inclusão dessa elipse de umbigo até o púbis, que é retirado na abdominoplastia. A abdominoplastia é uma cirurgia que não é feita com fins de emagrecimento. Ela, como eu disse, é só para reposicionar o que ficou fora do lugar. É uma cirurgia onde a indicação dela é muito mais para as mulheres, mas hoje, com o advento das cirurgias de redução de peso, as gastroplastias, se realiza também bastante em homem. E na cirurgia do homem, a abdominoplastia tem que ser bastante cuidadosa, porque a respiração do homem, por ele não fazer a gestação, ela é muito mais abdominal. E se você aperta muito isso na retirada tanto da pele e da gordura, como na aproximação da musculatura dos retos abdominais, você pode fazer com que a respiração do homem fique comprometida. E isso leva a insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, e pode levar inclusive até a morte. Então é uma cirurgia que se deve fazer quando há sobra de tecido. Onde você vai para puxar, apertar muito, ela pode ser de risco, principalmente no homem. A cirurgia de abdominoplastia, devido a esses refinamentos que eu já falei anteriormente, para melhorar a cintura, para poder fazer com que a paciente fique mais esbelta, se usa muito lipoaspiração para coadjuvar, e isso alargou um pouco o tempo da cirurgia, mas a cirurgia que normalmente se começa o paciente de bruços, faz a aspiração dos flancos, depois faz a aspiração do retalho, quando ele é mais gordo, junta toda a musculatura, refaz o umbigo, e é uma cirurgia que dura em torno de umas 3 horas e meia, mais ou menos. A cirurgia de abdominoplastia não é indicada às pessoas que têm comorbidades, tipo diabetes, alguns problemas respiratórios,
problemas circulatórios, onde você pode ter necrose de tecido devido a um descolamento maior. E é a maior das cirurgias plásticas. O descolamento é muito grande e requer um repouso, tanto no sentido da movimentação, academia, certo? Até mesmo de dirigir, porque a aproximação da musculatura em cima das aponeuroses, do músculo reto abdominal, exige pelo menos em torno de 60 dias, que é a época de cicatrização da aponeurose. Então, eu geralmente, quando opero uma paciente, eu deixo ela sem dirigir em torno de uns 60 dias, com o uso de cintas, para que essa sutura da aplicatura, que é a aproximação do músculo, não tenha nenhuma descência. Olá, Solange, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Vamos sentar aqui um pouquinho. Solange, por que você está aqui? Bom, doutor, eu busco fazer uma cirurgia de rejuvenescimento. Eu tive alguns problemas na família, tive perdas, foram coisas difíceis que eu passei. Já superei, mas agora eu acho que eu me encontro num momento em que eu quero olhar para mim, dar um pouco de atenção, e tem algumas coisas que me incomodam nesse processo. O que lhe incomoda? O rosto, né? A minha face. Eu perdi peso com muita rapidez, eu vejo que eu tenho uma flacidez, e isso tem me incomodado bastante. Então vamos resolver. Assim eu espero, se for possível, assim Vamos eu espero. resolver para poder você voltar a melhorar sua autoestima. Na verdade é isso mesmo que eu busco. Você é bonita, tem uma formação de rosto boa, uma pele boa. Não resta dúvida que a gente vai ter um excelente resultado. Fico muito feliz. Vou levar você até ali para a gente dar uma examinada do todo, para uma ideia mais perfeita. Bom. A linha de mandíbula está boa ainda, entendeu? Só que essa parte aqui, a pele sobe um pouquinho. Uma pele de muito boa qualidade, bem tratada, entendeu? Não está sofrida de sol. Deixa eu ver. Sobrazinho de pele aqui nesse palco e vai dar uma melhorada grande. A única área que fica sem a dever é a testa, entendeu? Porque a testa você tem já uma rugazinha e não tem pra gente fazer essa suspensão aqui, fazer uma cicatriz. Seu cabelo já está um pouquinho ralo aqui no pé. Ele vai ficar aparecendo mais. Mas nada que comprometa. Nada, vai dar um resultado excelente, pode ficar tranquilo. Solange, já vi aqui pelas perguntas, é uma pessoa bastante rígida, mas mesmo assim eu preciso que você faça alguns exames, exame de coração e alguns exames de hematometria, né? Para medir sangue, ver dosagem de ureia, creatinina, colesterol, triglicerídeo, a parte de coagulação. Estando tudo bem, você vem de volta e a gente já vai marcar a sua cirurgia, ok? Perfeito. Estando pronto, você traz aqui para a gente já deixar organizado, ok? Tá certo, doutor. Muito obrigada. Não dá. Doutor, você sabe? Ok, vamos dar uma olhada aqui se está tudo certinho. Eu espero que sim. Exame de sangue. Disco grau 1. Doutor Aristeia, né, que fez? Isso. Solange está tudo tranquilo. É só a gente marcar o dia agora. Que bom. Alguma dúvida a respeito da cirurgia? Sim, gostaria de saber, né? Como que eu devo me preparar? No primeiro dia da cirurgia, você vai chegar na clínica mais ou menos por volta de umas 8 horas da manhã e um jejum a partir de meia-noite. A partir de meia-noite você não se alimenta mais nada. Entendeu? Interna às 8 e logo a seguir a gente vai começar a sua cirurgia.
Também como o tempo previsto para a cirurgia, doutor? Em torno de 3 horas a sua cirurgia. Será com anestesia geral, entendeu? Depois de 3 horas você vai passar um tempo na recuperação anestésica e depois volta para o quarto. E esse tempo em que eu fico no quarto é uma noite? Vai dormir no hospital e no outro dia de manhã vai ter alta. Vai sair ainda do hospital com um capacete, fazendo uma compressão na cirurgia. Esse capacete vai ficar durante 2 dias. No segundo dia, até o segundo dia. No terceiro dia, você em casa mesmo vai tirar o capacete e já toma um banho lavando a cabeça. Entendeu? E alimentação com o fato depois da anestesia, você vai ter uma dieta livre. Aí vai se alimentar do que você quiser. Eu peço apenas que você não se exponha ao calor nos primeiros 3 dias de cirurgia. Evitar mormaço, porque essa cirurgia tem um descolamento de pele grande e o calor faz com que o sangramento possa ser favorecido, entendeu? Com quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades? Se você não trabalhar na praia, Não trabalho. Seria em torno de mais ou menos 30 dias. Mas se você fosse expor o sol diretamente, aí é mais tempo, é em torno de uns 90 dias. Então, está ótimo. Ok? Ok. Nos encontraremos lá no obrigada, hospital, se Deus quiser. Lá. Viu? E aí, como é que foi esses dias? Foi bem, o geral foi muito bem. A
Mudou muito? As primeiras 48 horas, elas geram um incômodo maior, mas parece que nas 72 horas fica assim, saiu tudo. Dor não teve nenhuma, não. Pouca coisa. Pouca coisa, mas em função Da pressão. né? Porque o inchaço acaba dando desconforto, né? Então vamos tirar os primeiros pontos, viu? Ok? Praticamente no enxofre, com um vermelhinho no olho só, mais ou menos. Aqui do lado direito, Do lado né? direito. E um pouco essa cor amarelada aqui. Isso é normal. Mas É. foi o máximo que Isso é a aconteceu. absorção da hemácia, entendeu? Ele faz isso a cor amarelada. Foi o máximo que Vai aconteceu. esverdeando, depois vai amarelando. E aí, Solange, tranquila? Tranquilo. Nossa, esses últimos 5 dias tá assim, um dia após outro, a recuperação sendo Ele vai visível, né? secando. E vai pegando a naturalidade. Você vai Exato. começando a ficar parecida com o que você era. Exato. Só que mais nova. Viu? Exato. Você vai observar que cada dia que passar, isso vai até 5, 6 meses, a sua pele vai começar a melhorar. Porque toda essa área que foi descolada, ela revasculariza, estimula fibroblasto, estimula colágeno. E a qualidade da pele, você já tem uma pele boa, né? Sem marca de espinha, pele branca, com o descolamento da cirurgia, isso ainda vai melhorar mais ainda. 2 dias eu fiz drenagem, então já estou sentindo essa parte com uma sensibilidade maior. Certo. Né? Minha sobrinha, né? Então ela Já, fez já secou mais. Já secou, né? Mas já digo, e você pode ir para qualquer lugar que ninguém nem disse que você fez uma parte de hoje, tá? Bem, Então, doutor, com- suas pacientes aí estão elogiando. Ah, Eu estou feliz. Então isso aqui é mais importante. É. Vamos lá. Até Obrigada, mais. doutor.